Quando a gente pensa nos vikings, geralmente a gente imagina navios, machados, batalhas, mas o maior legado deles não foram as guerras, foram as cidades. Com a Noruega em destaque por causa da Copa, deixa eu te contar uma curiosidade que muita gente não conhece. A maior cidade da Irlanda foi fundada por vikings noruegueses. Oi, meu nome é Lívia, eu sou escritora e historiadora, e aqui neste canal eu conto histórias reais, tão emocionantes que parecem ficção. Então, se você gosta de castelos, romances e batalhas épicas, já deixa seu like e se inscreve neste canal para poder viajar através da Idade Média. A imagem que muita gente faz dos vikings é que eles chegavam, saqueavam e depois iam embora. Essa imagem dos vikings como guerreiros é verdadeira, mas também é incompleta. Eles realmente atacavam mosteiros e cidades costeiras. Eles eram navegadores muito habilidosos e conseguiam percorrer distâncias muito longas rapidamente em embarcações relativamente pequenas. Só que depois de um tempo, muitos perceberam que tinha um negócio muito mais lucrativo do que simplesmente saquear e ir embora. Em vez de levar as riquezas embora, eles perceberam que podiam controlar os lugares onde essa riqueza circulava. E foi exatamente isso que aconteceu em parte da Irlanda. Os primeiros ataques vikings à Irlanda aconteceram no fim do século VIII. O alvo preferido eram os mosteiros, porque eles concentravam muito objetos de ouro, prata, riquezas e tinham pouca proteção militar. Mas conforme as décadas passaram, os ataques deixaram de ser apenas expedições rápidas, e os vikings passaram a se estabelecer nos lugares. No século IX, os guerreiros noruegueses fizeram um acampamento fortificado nas margens do rio Liffey. A escolha desse local não foi por acaso. O rio Liffey oferecia um acesso fácil para o interior da Irlanda, enquanto a baía permitia que os navios entrassem e saíssem com segurança. Esse tipo de fortificação era conhecida como Longo Forte. Era um lugar protegido onde os navios podiam permanecer durante o inverno, os guerreiros podiam guardar mantimentos e planejar as próximas expedições. Mas esse acampamento não desapareceu. O que começou como uma base militar acabou atraindo comerciantes, artesãos e pessoas querendo fazer negócios. Pouco a pouco, o lugar deixou de ser apenas um acampamento e começou a funcionar como uma cidade. Ele cresceu, virou um porto e depois um dos maiores centros comerciais do Mar da Irlanda. E por fim, a cidade que hoje a gente conhece como Dublin. Naquela época, Dublin ocupava uma posição privilegiada. Ela ficava conectada com as rotas marítimas do Mar do Norte e do Mar da Irlanda. Navios chegavam constantemente, trazendo produtos de diversas regiões da Europa. Isso fez com que a cidade crescesse rapidamente e se tornasse um dos centros urbanos mais importantes da Idade Média. E de lá saíam navios carregados de mercadorias, prata, peles, tecidos e pessoas escravizadas. A cidade que hoje é a capital da Irlanda foi um dos principais centros de comércio de escravos na Idade Média. O comércio de escravos fazia parte da economia medieval em várias regiões da Europa. Homens, mulheres e crianças capturados em ataques ou batalhas eram vendidos nesses mercados. Infelizmente, a história tem momentos bem tristes. Com o passar das gerações, as relações entre os vikings e os irlandeses também mudou. As guerras continuaram existindo, mas elas passaram a coexistir com alianças políticas, casamentos e acordos comerciais. Os vikings chegaram para saquear mosteiros, mas poucas gerações depois, seus descendentes falavam gaélico, se casaram com famílias locais e governaram Dublin por séculos como reis. Os descendentes dos primeiros invasores já não eram mais estrangeiros. Eles tinham nascido na Irlanda, conheciam os costumes locais e faziam parte da história e da sociedade local. Esse processo foi tão profundo que alguns historiadores usam a expressão Nós Gael para se referir a comunidades que misturavam as tradições escandinava e gaélica. Era uma identidade que não era só viking nem só irlandesa, era uma mistura das duas coisas. Diz a lenda que os vikings foram expulsos da Irlanda depois de uma grande batalha. Na verdade, essa história é bem mais complexa, porque a famosa Batalha de Clontarf, em 1014, costuma ser apresentada como uma batalha entre vikings e irlandeses. Mas a realidade era muito mais complexa. Tinha vikings lutando dos dois lados, assim como tinham gaélicos lutando nos dois exércitos. Porque, como é comum na Idade Média, a aliança política é mais importante do que a origem da pessoa. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Apesar da gente dizer que Dublin foi fundada pelos vikings, isso não quer dizer que não tinha ninguém morando lá antes. As casas, na sua maioria, eram feitas de barro, madeira e cobertas de palha. O que os noruegueses fizeram foi transformar aquele local num centro urbano permanente conectado às outras cidades da Europa. E isso transformou completamente a importância da região.
Foi a presença dos vikings que transformou Dublin numa cidade em que povos diferentes guerreavam, faziam alianças e conviviam entre si, deixando marcas que resistem até hoje. Porque as guerras acabam, mas as cidades permanecem. E é nesse tipo de cenário em que as disputas de poder transformam o destino de um reino que eu tô criando os cenários dos meus livros. E agora eu quero saber de você. Você já sabia tudo isso sobre os vikings? Ou essa história te surpreendeu? Me conta aqui nos comentários. E se você conhece alguém que também ama história, ou que acha que os vikings só sabiam lutar e saquear, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que ela se surpreenda com essa história. Foi um prazer contar essa história para vocês. Até a próxima!